Se você não quer ser um parasita que destrói o mercado de jogos de tabuleiro, não deixe de acompanhar esse episódio até o final. Oi, eu sou o William e no Vivendo Diogo eu ajudo jogadores a se transformarem em empreendedores. E hoje comigo está um dos maiores blogs de board games do Brasil. E é com você, Renato. Olá pessoal, eu sou o Renato Lopes do Tábula Quadrada e a gente trabalha com conteúdo, geração de conteúdo para board games desde 2015. E agora vamos ao episódio dessa semana. E aí, Renato, tudo certo? Eu queria começar então com a primeira pergunta para vocês, para a galera que não conhece o Tábula. Conta um pouco mais sobre o blog, o que tu conta lá, o que é o Tábula? O Tábula é um site, produtor de conteúdo para board games, né, jogos de tabuleiro, que existe desde 2015, sempre com bastante conteúdo escrito e também em vídeo. Então a gente sempre fez muita notícia, cobertura de Kickstarter, mas recentemente a gente está mais focado em reviews mesmo, tanto de lançamentos, protótipos, jogos nacionais. E assim, a gente já existe desde 2015, nesse meio tempo a gente já fez. Temos algumas conquistas aí, né? Como ganhamos um prêmio Ludopedia de 2017, e aí fomos finalistas nos últimos 2 prêmios aí, ficando entre os primeiros colocados. Não, muito massa mesmo, né? Eu vi todo o reconhecimento que o Tábula tem, também é um dos principais blogs do Brasil, né? Para não dizer talvez o maior, e tu produz um conteúdo também de bastante qualidade, né? E por isso que eu trouxe hoje tu aqui também para conversar junto conosco, né? E para falar um pouco para nossa audiência sobre essa parte de como produzir, né, conteúdo para a área de board games, e também para dar algumas dicas, né, nessa parte aí de quem está querendo começar também na parte de produção de conteúdo, que é algo muito importante para toda pessoa que vai começar a empreender nesse meio. Ela precisa gerar, né, conteúdo para informar as pessoas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. 2 perguntas de início, né? Primeiro, como é que tu conheceu os jogos de tabuleiro? E a segunda pergunta, como é que foi que veio a ideia de tu pegar esse hobby e começar a escrever sobre isso? Cara, eu comecei nos board games e jogos de tabuleiro. Desculpa falar board games porque eu gosto mais de falar board games do que jogos de tabuleiro, né? Mas eu cresci jogando jogos de tabuleiro. Na minha infância a gente jogava, eu já tinha esse sentimento de colecionador de jogos, né? Sempre pedia, quero um jogo novo quando eu era criança. E aí a gente cresceu, perdeu-se esse hábito. E aí quando eu acompanhava a série Game of Thrones, né? Que infelizmente o final dela é uma porcaria. Mas no começo era bom, era muito empolgante, os livros também são muito bons. E aí pelos livros, por Game of Thrones, eu conheci os board games do Game of Thrones. Se eu não me engano, acho que foi num blog do Jovem Nerd ou em algum vídeo deles. E aí eu fui atrás disso, aí eu conheci a Galápagos Jogos, aí eu conheci jogos de tabuleiro moderno. E aí depois acabei inclusive vendendo, porque eu achei o jogo muito complicado, as pessoas que jogaram achavam também bem complicado o jogo. E a gente daí, a partir disso, foi jogando outras coisas, Homestead, Munchkin, que também depois eu abandonei, não gosto mais desses jogos. Mas aí foi a partir daí que eu voltei, né? Esses jogos aí, os famosos, essas franquias aí de board games da Galápagos aí, que chamam bastante jogadores, por conta desses grandes temas, né? Que são bem atuais aí dentro do mundo nerd. Então, como eu também sempre fui nerd, sempre fui geek, sempre gostei de quadrinho, filme, livro, série, isso puxou uma coisa, puxou a outra, lembrou esse sentimento aí de jogos de tabuleiro e comecei a jogar. E aí jogando, postando foto em redes sociais, um amigo meu um dia comentou, nossa, que legal, eu também tô jogando aqui uns jogos e tal, e eu vi ele postando uns jogos, né, de fotos de jogatina dele. E aí ele um dia falou, cara, né, eu trabalho com publicidade, ele também trabalhava, a gente por conta disso. Ele de uma cidade vizinha da que eu morava. Ele falou, cara, vamos fazer alguma coisa sobre isso? Vamos, sei lá. A gente começou a pesquisar, viu que lá na época já existia Jack Explicador, já existia o Jogando Offline. E aí a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa nessa linha aí. Beleza. Então a gente a princípio pensou mesmo em review escrito, porque na época a gente não tinha equipamento para fazer nada e tal. Então a gente se juntou, eu e ele, aí a gente pensou, vamos fazer também vídeo, beleza. E aí a gente acabou chamando o Francis, que hoje ainda continua comigo, ainda é meu sócio dentro do Tábula Quadrada. E aí que o Francis trabalhava comigo também numa agência de publicidade. Então ele fez toda a parte de arte, toda a parte de visual, foi ele que fez. E a parte de conteúdo eu e esse outro amigo que fazia. E aí esse amigo acabou saindo,
e depois entraram outras pessoas foram saindo, mas basicamente o começo foi mais ou menos assim. Essa história aconteceu há quanto tempo atrás? Era que ano isso, mais ou menos? Foi em 2015 e a gente começou na cidade de Maringá, no Paraná, mas no interior. Hoje eu não tô mais lá, mas começou tudo lá. Sim, tu tinha me comentado antes ali, antes da gente entrar na chamada, que realmente hoje tá em Curitiba, né? E assim, uma das coisas que tu falou até antes ali sobre o Jack e tal, outros produtores de conteúdo, como é que é a relação entre os produtores de conteúdo e tal do board game? Porque até mesmo eu tava também lá no Diversão Offline, né, onde rolou a premiação, né, do prêmio Ludopédia e tal, no último presencial. E eu sei que a galera é toda muito unida e tal, né? Até também já fez coisas com o Zabuzeta e outras pessoas também. Volta e meia faz live com o pessoal, né? Então eu queria que tu contasse um pouco sobre a comunidade dos produtores de conteúdo, assim, como é que... E também quais as dicas que tu dá pra quem tá querendo entrar nessa comunidade. Cara, é uma comunidade realmente muito, muito bacana, assim. A gente tem um grupo que o pessoal lá do BGG2, Board Game Guará, lá de Brasília, criou, vários produtores de conteúdo do Brasil, sempre tem que fazer trabalho junto, né? Sempre que tem uma oportunidade, chama um, chama outro. O legal é isso, tem contato assim, com pessoas do Brasil inteiro. Então tem pessoas do Nordeste, do Sul, do Sudeste, né? Acho que deve ter do Norte também, não lembro agora. Tem o pessoal lá do Instagram, que é o Ludocracia, que também é de Manaus, também do Norte, então tem contato assim, com bastante pessoal do Brasil todo. Mas claro, a gente acaba tendo afinidade com as pessoas que são um pouco mais próximas da gente, né? Como na vida mesmo. Mas eu vejo que existe realmente uma integração ou uma tentativa de integrar mais pessoas cada vez mais. Pelo menos eu tento chamar pessoas. Esse tempo atrás eu fiz uma live no Instagram, inclusive, com o pessoal do Nerd Tatuado, que é lá do Espírito Santo. Então a gente está sempre aí tentando trabalhar, existe uma comunicação bem legal e esse espírito de colaboração, né? Eu acho que não lembro de ter feito o convite para algum produtor de conteúdo, para alguma parceria e ter sido recusado, assim. Acho que sempre o pessoal sempre topa, não tem. Muito, muito legal isso mesmo. Até fica a dica, né, para quem tá pensando, então, chamar até para produzir junto, né? Porque hoje uma das dificuldades que tem é pensar realmente em pauta, em novas coisas para fazer e tal. E eu acho que esses projetos de colaborativos, né? Um collab, assim, sempre ajuda os dois lados, né? Então, tanto que uma das dicas, assim, que a gente vê para crescer em Instagram, geralmente, que hoje é uma das principais redes, né, de distribuição, contando também com a Ludopédia como uma dessas redes, para crescer o Instagram, tu sempre vai fazer essa troca, muitas vezes convidar um outro Instagram que é maior do que o teu para produzir junto ou trocar, né? Então, obviamente, não vai sair, comecei hoje, fiz um post, vou, sei lá, chamar o Renato, chamar o Jack para fazer uma coisa assim, mas criar essa consistência e chamar pessoas que são, né, daquela mesma faixa, vamos dizer, de nível de acesso, curtidas, etc, assim, tem mais ou menos o mesmo tamanho que tu, para que os dois possam se ajudar, né? Porque eu acho que toda parceria não só entre criadores de conteúdo, mas em todas as parcerias elas devem ser boa para os dois lados, né? Para ambos os lados. Então, tu buscar parceria com pessoas que são mais ou menos do mesmo nível que tu ajuda a impulsionar os dois, né? Eu vejo assim, parceria é sempre boa, cara. Acho que não existe parceria ruim. Mesmo que seja por um canal novo, um canal recente, porque ele vai ter um outro público, então você vai conseguir chegar em outro público. Então, acho que não vejo assim, por exemplo, você tá começando agora, quer fazer uma coisa com a gente? Chama a gente, vamos fazer, cara. Ao menos a gente tem essa abertura, assim, a gente não tem isso de que tem que ser maior. Claro, se for maior também é bom, se for menor também é bom. É bom de qualquer jeito. Parceria, eu acho que é uma coisa que sempre é positiva, né? A não ser que seja uma parceria, vamos fazer uma parceria e você me dá, eu não ganho nada. Então tem que ter sempre ali alguma coisa, né? Por menor que seja o retorno, a parceria é isso, os dois ganharem de alguma forma. Isso é interessante. Não é bem isso mesmo. Pensando em quem tá começando, assim, né, e até lembrando um pouco do teu começo, quais eram as tuas maiores dificuldades lá no início, lá em 2015, quando tu tava começando a escrever, assim, quais eram as tuas maiores dificuldades? As primeiras dificuldades foram a primeira coisa, pensar em como fazer isso, qual o formato. Então, primeiro, vou fazer um vídeo, vou fazer um podcast, vou fazer um review escrito.
como fazer isso, de que forma, qual formato, quais são os formatos que existem, como eu consigo me diferenciar dos formatos que existem, o que eu posso oferecer. Porque eu acho que o interessante é isso, é você trazer a sua personalidade, o seu jeito de ser para o seu trabalho, que é o que vai te trazer o diferencial em relação às outras pessoas. Então você tem que tentar encontrar isso aí, como que eu vou me diferenciar. Claro, você pode usar como bastante coisa como referência, acho que no começo isso meio que faz parte, né? Você buscar referências. Então, e a partir dessas referências desenvolver o seu próprio jeito. Acho que é o jeito mais fácil, ou o jeito mais simples, ou o jeito que funcionou pra gente foi esse, né? A gente também pegava bastante review gringo, dava uma olhada o que as pessoas faziam, o que as pessoas esperavam. A gente olhava nos blogs nacionais também, produtores de conteúdo nacional, o que era bom, o que não era de cada um. Fazer essa análise do que existe e do que precisa, quais são as lacunas que existem no mercado. E é até engraçado porque assim, na época a gente identificava muita coisa assim que era interessante, não existia na época para fazer, a gente falou, não, então tá, quando a gente tiver tempo e tiver braço para fazer, a gente vai fazer isso, isso e isso. O que aconteceu? O tempo passou, a gente não teve braço, não teve tempo, e outras pessoas começaram a fazer isso. Então, tipo, são planos que a gente já não vai conseguir mais fazer. Mas é legal, porque você vê que realmente eram lacunas que a gente identificou, mesmo a gente não fazendo, hoje em dia outras pessoas estão fazendo esses conteúdos. E outra coisa que eu queria perguntar, que até que tu comentou, é sobre as fontes de referência, porque como tu até teve um tempo também, e hoje também, né, tu trabalha bastante com notícias, né, e uma das pautas, assim, geralmente na produção de conteúdo escrita, é nessa parte de notícias, de pegar as novidades do mercado e tal, e hoje como é que tu se informa sobre o meio dos jogos de tabuleiro, assim? Cara, eu geralmente acompanho o Board Game Geek, acompanho alguns grupos de board game internacionais também, grupos pessoal lá fora, e o legal é que os próprios designers, os donos de editora, o pessoal que trabalha mesmo na área, são pessoas que geralmente estão bem conectadas assim nas redes. Então, tipo, o cara já vai lançar, você já fica sabendo. Ou se cadastra no mailing, eu sou cadastrado no mailing de um monte de editora. Porque, tipo, a primeira notícia que eles vão fazer é ou no site deles ou no mailing. Ou às vezes no dois, né, simultaneamente. Então eu recebo muito e-mail de editora, recebo notificação de grupos, tem que estar nos grupos de board game. A Ludopedia também é um lugar legal para você estar sabendo das novidades, e os próprios sites das editoras, né? Porque as editoras e nas redes sociais delas, quando eles têm alguma novidade para soltar, eles soltam por lá também. Então, na verdade, assim, não existe um canal único. Você tem que peneirar bastante e estar atento a isso. Tipo, o que é de interesse, de relevância para mim, que é de relevância para o mercado. Porque, por exemplo, eu vejo, existem pessoas aí, né, que eu vejo que eles começam a tirar print desses Facebooks aí dos portugueses, e aí às vezes saem notícias assim para os grupos de coisas de Portugal que ou já não vão sair no Brasil, ou que já tá anunciado, já saiu no Brasil, já tem outra coisa. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes você pega uma fonte de um lugar que não condiz com aquilo que é a nossa realidade. Não, realmente, essa parte de... Uma das dicas até que eu tava falando sobre a questão de produção de conteúdo no grupo do WhatsApp, né? Então, se você tá nos ouvindo aqui, né, não deixa também de acessar o grupo no WhatsApp pelo link que tá aqui na descrição desse episódio. É sobre a parte de... Se tu quer crescer as tuas redes sociais, tu precisa ser social, né? Então tu precisa estar mais do que falando nas redes sociais, tu precisa estar ouvindo também. Então isso que o Renato fala de fazer parte dos grupos, estar ouvindo, né, consumindo conteúdo de outros produtores, de outras fontes de informação, né, é muito importante para que tu possa estar informado sobre o meio que tu tá, principalmente, mesmo que tu não seja um produtor de conteúdo, né, mas também caso tu use como pauta essa questão das notícias, para que tu possa postar uma notícia que seja fresca, né, uma notícia que tá ali saindo na hora e que não seja, tipo, uma semana depois, um mês depois, num compilado de notícias. Mas isso nos leva também a uma outra pergunta, Renato, que eu queria que tu falasse um pouco mais. Eu sei que tu é publicitário, né? Então tu trabalha profissionalmente com essa parte de escrita, né? De criação de conteúdo e tal. Mas eu queria que tu falasse um pouco mais como é que tu define quais são as categorias que o teu blog ou o teu Instagram, né? Vai ter de posts, né? Conta um pouco mais sobre essa parte das editorias para nós. Bom, no começo ali, quando a gente criou o site, a gente começou a pensar em o que a gente queria fazer. Então a gente pensou, vamos fazer uma editoria de notícias, vamos fazer uma de review escrito, uma de conteúdo em vídeo.
Aí na época a gente também chegou a fazer alguma coisa em RPG, porque a gente tinha pessoas que conseguiam nos ajudar com isso. Acho que a gente até fez uma categoria de materiais traduzidos, a gente queria traduzir material também, que não tinha no mercado. E aí aconteceu que a gente foi vendo com o tempo, isso aqui funciona, isso não funciona. Aí eliminava aquilo que tá vendo que não tá dando certo. Por exemplo, RPG, a gente durante muito tempo tinha pessoas que falavam sobre RPG, a gente não tem mais. Então não tem mais sentido a gente ter editoria de RPG se a gente não for trabalhar com isso. Então a gente foi tirando e colocando coisas. E aí a gente colocou review, notícias ainda tá lá, porque a gente às vezes ainda faz lista de notícias, eventos, mas também é um tema que não sei se a gente vai continuar com isso por muito tempo. A vontade era conseguir continuar fazendo notícias. E aí nas redes sociais a gente geralmente, no Facebook a gente divulga os conteúdos de post, porque ali no Facebook você consegue colocar o link direto, né? Então isso é muito bom. No Instagram a gente está tentando, o foco agora é fazer conteúdo próprio para o Instagram. O que acontece? O Instagram ele não é uma rede social boa para jogar para fora a pessoa, para direcionar você para o seu site, porque você tem que criar um link lá na link bio. Tem que fazer um link na bio e a grande maioria das pessoas não estão dispostas a clicar no seu perfil, entrar na bio, clicar no link de lá e aí, às vezes você ou manda para o site direto ou você manda ali para um site agregador de link. É o que o pessoal hoje em dia faz, que daí você consegue colocar link para Instagram, para YouTube, Facebook, você consegue jogar para outras redes, até para o site ou até algum conteúdo específico. E aí não dá tempo para você, toda vez que for fazer um post, você vai lá e muda o link na bio. Porque isso atrapalha ali o alcance da página também. Então, você tem que pensar, por isso que a gente está, o foco agora no Instagram é esse. É conteúdo próprio para a rede, para quem está ali dentro consumir. E aí, claro, se a pessoa realmente se interessar demais, a gente tem o link lá na bio também. E aí ali no Instagram a gente tenta fazer, os jogos que a gente está jogando, tenta fazer umas enquetes, perguntando coisas para as pessoas. Os stories dentro do Instagram funciona muito bem para interação e divulgação, as pessoas compartilham, então fazer ali aqueles modelinhos que as pessoas preenchem, né, listar quais são os seus jogos favoritos, fazer também filtros, a gente fez uns filtros ali também, então você vai se adaptando também, não dá para você deixar uma linha editorial totalmente engessada, vai ser assim e acabou e se vira, não. Você cria ali uma base para te ajudar, né, principalmente se você está começando. Cria uma linha editorial daquilo que você realmente vai fazer e vai dar. Né? Então comece devagar, quer fazer um texto, faz um texto de review, um texto de opinião. Né? Na época a gente chegou a ter texto, por exemplo, a gente na época publicava na semana notícias, umas 2, 3 por semana, tinha um texto sobre mecânicas, tinha um texto sobre imersão, tinha review de um jogo escrito, bem completo, e um vídeo ensinando a jogar com review. E aí, com o tempo, a gente foi se adaptando, né? Porque geralmente a gente, né, como você falou que eu trabalho com isso, mas o meu tempo pro Tábua Quadrada é um pouco curto, porque além de trabalhar durante o dia, das 8 às 6 da tarde, eu ainda tenho família, né? Tenho namorada, tem que viver, né? Fazer cursos pro trabalho, para estar sempre se aperfeiçoando. Então a gente, como é um hobby, a gente faz isso porque a gente gosta, a gente não consegue aplicar tudo aquilo que a gente tem de ideia. Mas, por exemplo, você que vai de repente abrir uma loja e quer se dedicar uma parte do seu site para isso, porque traz bastante tráfego, né? O conteúdo, imagina que a gente vai falar isso pra frente, mas já tô entrando aqui no tema. É importante, mas se você talvez for contratar uma empresa para isso, é importante você saber que o conteúdo feito regularmente ajuda muito no tráfego. E quanto mais e melhor feito, mais tráfego traz. Isso, então, já pra gente entrar nessa parte aí sobre SEO, né, que é o Search Engine Optimization, que é a otimização para os motores de busca ali, né, ele é uma coisa muito importante tu se ranquear no Google, né, então até no episódio anterior que a gente falava sobre a criação de marca, eu falava sobre a criação de um nome fácil de lembrar para que o Google, e único, né, para que o Google ache a sua empresa mais fácil.
mas quando tu coloca um site na internet que ele é uma página só, que ele é como se fosse um cartão de visita, uma página estática que não se atualiza frequentemente, o Google ele tende a te ranquear mais baixo, então tu aparecer na segunda página, terceira, 10ª página do Google, e todo mundo sabe que não existe, né, vida depois da primeira página do Google. Se o teu site não se atualiza. E como é que o Google vê que o teu site se atualiza? É através, principalmente, de blog posts, né? Então, tu tem um blog dentro do teu site que está toda hora se modificando para os robôs de busca lá do Google, ele fica pensando assim, cara, eu vou mostrar para o meu cliente que está procurando sobre jogos de tabuleiro em Curitiba, por exemplo, né? Esse site aqui que foi criado em 2015, sei lá, e nunca postou nada, porque é o site da empresa e não se mexeu, ou eu vou mostrar pro meu cliente que tá buscando jogos de tabuleiro esse tábula quadrada aqui que acabou de postar alguma coisa, porque o robô não sabe identificar, né, super bem, mas postou alguma coisa há 2 minutos atrás. Vou mostrar esse há 2 minutos atrás. Então tu ter um blog dentro do teu site faz com que tu suba muitas posições no Google, porque tu vai estar gerando. E outra coisa que quando a gente fala de SEO é muito importante pensar é na questão das palavras-chave, porque o Google, tu tem que entrar, né, existe uma ferramenta do Google que é o gerenciador de palavras-chave para buscar quais são as palavras-chave do meio. No caso aqui dos jogos de tabuleiro, por exemplo, a palavra jogo de tabuleiro tem muito mais busca que a palavra board games. Por exemplo, se eu colocasse lá o termo juegos de tabuleiro, né, em espanhol, quantas pessoas pesquisam isso no Brasil, né, que poderiam ser meus clientes? Muito menos. Então, tu vai ter que buscar as palavras-chave e até palavras-chave de cauda longa, né, que a galera fala, que é palavras-chave bem específicas, então, tipo, jogos de tabuleiro Curitiba, né, e tu brigar pelas palavras-chave específicas, ao invés de ficar perdendo tempo, muitas vezes, brigando com a palavra-chave genérica, tipo, jogos de tabuleiro, que tu vai ter que competir com a Estrela, vai ter que competir com a ReHap, vai ter que competir com todos que vendem jogos de tabuleiro no Brasil, né, então, tu encontrar quais são essas palavras-chave e usar elas nos teus posts de uma forma natural, né? Porque antigamente era pela repetição de palavras, eu já vi isso acontecer, né? Era só tu esconder as palavras no site, não sei o quê, mas hoje em dia não. Hoje o Google tá muito mais inteligente e ele tá ranqueando até mesmo vídeos, né? Porque a gente tava falando um pouco antes ali sobre a questão da transcrição, então ele até pega o que tu tá produzindo de vídeo e ele já te indica até o segundo certo do vídeo, né? Que fala sobre aquele ponto que o usuário tá pesquisando. E como é que tu usa essa questão do SEO no tábula quadrada, né? E também outra coisa que eu queria te perguntar é sobre dicas de escrita para quem tá querendo começar aí a produzir, porque essa parte de escrita é importante não somente para os blog posts, mas também para a parte de descrição de post, né, de foto, de vídeo para redes sociais, né? Porque eu sei que tem várias técnicazinhas aí para quem estuda essa parte da redação publicitária, né? Aquela questão que a gente estava falando lá das palavras-chave. Então, você falou que é muito importante. Eu não diria que é muito importante, eu diria que é o mais importante. É a palavra-chave. Você tem que definir uma boa palavra-chave que represente aquele conteúdo, né? Tem que ter relevância, tem que ter. Então, agora eu quero ranquear uma palavra-chave específica, mas aí eu estou colocando uma palavra-chave que meio coringa ou meia. Até por isso que é importante aquela cauda longa, porque você consegue especificar exatamente o que você quer. Então, por exemplo, se você quer fazer um site para sua empresa, além do blog, ou às vezes você não tem um blog, mas é importante nas páginas que você tem, de cada um dos itens, né, você ter ali as palavras-chave relacionadas àquele produto ou ao seu mercado, né? Nas páginas, por exemplo, página inicial, páginas internas, você tem que ter as palavras-chave que são relevantes ali para o negócio. E aí nas páginas dos jogos e dos produtos, você tem que ter ali aquelas palavras que descrevam aquele jogo mesmo. É o que o Google enxerga. O Google ele vai peneirando através das palavras-chave ali que você indica pro sistema dele qual é a palavra-chave principal. Então ele vai olhar, vai filtrar e ver dentro do seu conteúdo. E claro, você tem que colocar essa palavra-chave algumas vezes. Não adianta você colocar 1000 vezes também, porque daí fica exagerado, ele também lê e entende que você está tentando burlar o sistema, então ele também tira ponto seu. Então você tem que ter uma quantidade mínima de vezes ali, depende do percentual e do tamanho do texto. Então geralmente existem ferramentas para você fazer isso no seu site. Existe uma que é muito fácil de usar e é gratuita, chama Yoast SEO. Você consegue instalar no seu site muito
rapidamente e ele vai fazendo isso para todas as páginas, inclusive as páginas de conteúdo internas. Então é importante você sempre ter palavras-chave relacionadas aí. E aí vale a pena você dar uma pesquisada antes. Né? Existe aí um site chamado Ubersuggest, que você consegue pesquisar quais são o volume de palavras-chave relacionadas ao seu negócio. Então você quer abrir uma loja de jogos de tabuleiro, então você vai pesquisar jogos de tabuleiro. Aí você consegue ver o volume, os principais páginas que estão ranqueando com aquela palavra-chave. Inclusive consegue ver sugestões de palavras-chave relacionadas. Então é muito importante você ter isso em mente na hora que você vai fazer o conteúdo para o seu site. Mesmo que você não tenha um blog, se tiver um blog é melhor, mas se você não tiver as páginas internas todas, tem que ter essa palavra-chave, tem que estar configurado, tem que ter um title, page, né, o título da página, tem que ter a palavra-chave, tem que estar bem feito, tem que ter uma meta tag, que a meta tag é aquela descrição que aparece na busca da sua página. Você procura lá tábua quadrada, se você hoje pesquisar lá, você vai ver escrito lá, tábua quadrada, conteúdo sobre board, e aí vai indo. E aí o que acontece às vezes? Às vezes a sua descrição ou o seu título não vai ficar exatamente bonito por conta disso, mas aí você tem que tentar achar o termo é algo agradável esteticamente e também está ranqueando. É uma briga constante para quem cria conteúdo e para quem tenta fazer SEO. Tem sempre essa briga constante aí sobre o que é melhor ranquear ou é melhor ter um texto bonito, ou como achar o meio termo dos dois. Então isso aí é a dica que eu daria para você que pretende fazer conteúdo ou que o seu site ranqueie melhor no Google. Com certeza, e a galera ainda que pensa muitas vezes assim, mas blog é tão antigo, ninguém mais consome blog, isso daí lá do tempo do Blogspot de 2000, né? Então, hoje o blog ele ainda continua sendo uma das ferramentas mais importantes, né? Por causa dessa função do Google e, né, duas grandes fontes de tráfego, né? Então, que atrai clientes para o teu site, é tanto o Google quanto o Facebook, né? E os dois tu vai ter que gerar conteúdos, então são conteúdos diferentes. Quando eu falo Facebook, eu falo das empresas do Facebook, né? Tanto o Instagram quanto o próprio Facebook em si. Por mais que hoje, atualmente, a gente tenha muito mais pessoas no Instagram do que no Facebook, falando do público-alvo que eu trabalho, só que ainda os grupos do Facebook são muito fortes, né? Então, tu usar os grupos para distribuir esse teu conteúdo, para mostrar o blog que tu fez para os outros, porque muitas vezes só postar também não vai te trazer acesso, não vai por mais que esteja bem ranqueado no Google e tal, etc., tu ainda precisa participar da conversa, né? Que nem eu disse antes ali. Então, de uma maneira que não seja spammer, totalmente spam, mas dentro de contexto, tu ainda conseguir inserir aquele link do artigo que tu escreveu, né? Chamar pessoas para discussão. Então, tem várias coisas assim. Outro problema muito comum também nos produtores de conteúdo, que eu queria te perguntar também um pouco sobre isso, Renato, é quanto à parte da falta de ideias para geração de conteúdo. Uma das coisas que eu sei que existem alguns sites que servem para isso, para gerar ideias de criação de conteúdo, mas como é que tu consegue, há 5 anos, estar produzindo essa quantidade, essa tonelada de conteúdos que tu produz, né, e sem parar, né? Então conta um pouco mais aí desse teu segredo, vamos dizer assim, para quem tá começando e tá com problema de pensar no que fazer, né, ou por onde começar. Cara, existem algumas linhas que você pode adentrar, né? Existem opções. O legal dos board games, jogos de tabuleiros, é isso. É que você tem caminhos, você não tem só só tem esse jeito aqui não. Então, por exemplo, você pode trabalhar com jogos nacionais. O mercado está crescendo, existe muito jogo bom que está saindo agora ou que vai sair no ano que vem. Então, muitas surpresas aí que a gente tem aguardando para ser lançado. Então já tem um material rico que está feito até hoje e aí vai ter muitos mais aí que o nosso mercado está desenvolvendo muito bem, né? A criação, o nível de criação dos autores nacionais está subindo num nível assim que eu realmente fazia muito tempo que eu não via, não esperava, né? Até está me surpreendendo positivamente a qualidade da produção nacional. Então você pode, por exemplo, falar sobre jogos nacionais. Então você tem fácil acesso aí a autores, a editoras. Você pode fazer entrevistas sobre isso, você pode escrever suas impressões, você pode jogar um protótipo, na maioria dos protótipos hoje estão disponíveis, ou se você falar com os autores, eles abrem mesa para você jogar, então você consegue fazer aí um review de um protótipo, você pode falar sobre um jogo, né?
ver os materiais que já existem sobre ele, fazer um compilado sobre o que eu espero desse jogo que vai ser lançado. Ou fazer jogos que já foram lançados, jogar, conhecer e falar sobre, eu gosto desses jogos. E aí você pode fazer isso também com jogos, né, de autores internacionais, jogando, né, grandes lançamentos. E aí dentro dos jogos assim de autores internacionais ou de lançamentos internacionais, porque tem muito jogo internacional que é de autor brasileiro. Então você tem aí duas linhas também que você pode trabalhar. Você pode falar só sobre lançamentos, né, coisas que estão chegando no mercado. E aí você pode pegar o que está chegando no mercado lá fora, tentar aí fazer. Existem alguns canais que tentam fazer isso, falar dos jogos que estão saindo agora lá fora. São jogos que não necessariamente vão vir agora para o Brasil. Então essas pessoas conseguem já deixar conteúdos prontos de jogos que vão ser lançados posteriormente ou anunciados posteriormente. Então eu até brinco com um exemplo disso é o canal lá, o The Meeple Kingdom, que antigamente era Deathmatch, que ele mudou recentemente. Que é o Anderson Butileiro, que ele tá sempre importando o jogo e falando dos jogos que estão saindo lá fora. E aí quando o jogo chega aqui, já tem um review dele pronto. Então isso é uma linha que você pode trabalhar. Você pode trabalhar aí, fazer isso com os jogos nacionais, que é o que a grande maioria faz hoje em dia. Que são os jogos que estão sendo lançados, os produtores de conteúdo pegam cópias, aí adquirem com as editoras ou lojas, né? Alguns recebem jogos, outros tem desconto para comprar os jogos, e faz sobre esses lançamentos que estão saindo agora. Então as pessoas estão pesquisando, procurando agora informações, você fazendo conteúdo sobre isso, você vai ser achado facilmente e vai ter bastante acesso porque está no hype aí ainda. E além disso você pode fazer um conteúdo sobre jogos que já foram lançados, jogos antigos, ou jogos que ninguém conhece, jogos que as pessoas não falam mais, né? Existe muitas formas. Hoje em dia vejo que está crescendo também os formatos diferentes. Tem pessoas fazendo trabalho pro humor, tem pessoas que focam em ensinar o jogo, tem pessoas que dão opinião, tem pessoas que fazem as duas coisas. Cara, é um caminho assim que você tem como fazer muita coisa, né? Não é nem tão difícil assim para você pensar em algo que seja diferente e fazer, claro, do seu jeito, né? Tentando aí dar uma pitada personalizada no seu conteúdo. Eu acho que é sucesso. Isso mesmo. Outra coisa também para quem tá pensando ainda, né, nos ouviu até agora e ainda tá em dúvida se começa ou não o seu blog, é pensar sobre uma questão que até a gente falou no grupo do WhatsApp, né, sobre o funil de vendas, né? Porque o teu cliente, antes dele se tornar de fato um cliente e entregar dinheiro pro teu negócio, né, ele tem uma jornada de compra que ele deve percorrer, e essa jornada ela começa em tu chamando a atenção desse cliente. Então, para chamar atenção, tu vai tá criando conteúdos para isso que a gente chama do topo de funil, que é como um funil de vendas, né, o funil de marketing, onde entram várias pessoas dentro desse funil, tipo, a cada 100 pessoas que acessarem teu blog, talvez uma vai comprar, né, ou 10, isso a conversão muda, né, o número de pessoas visitantes que se tornam clientes muda de negócio para negócio, mas tu criar conteúdos que são para chamar atenção, que é tipo assim, os jogos de tabuleiro na pandemia estão mais altos, ou olha só essa notícia do Jumanji, existe um jogo de verdade, ou coisa assim. Depois existe o meio de funil, que é o cara já sabe que jogos de tabuleiro são legais, já é talvez um board gamer, ou já sabe o que a palavra board game trabalha, né? Então, enquanto no topo de funil a gente está trabalhando com uma keyword, com uma palavra-chave, jogos de tabuleiro, no meio a gente já pode estar talvez trabalhando um board game, e daí depois tu vai dizer, qual a importância dos board games? Por que ir numa tabuleiria, por exemplo, é melhor do que comprar um jogo novo de tabuleiro? Ou, né, de acordo com o teu negócio, alugar versus, né, comprar, porque daí ele vai estar começando a considerar a tua opção, e daí lá no fundo de funil mesmo a gente vai estar trabalhando conteúdos já mais pesados, tipo assim, um comparativo da marca X com a marca Y e com a minha marca, e por que tu deve fazer isso, ou quais são as 5 vantagens de comprar hoje, né? Então tu tem que entender que o teu cliente ele percorre uma jornada, assim como, né, se tu tem namorada ou teve algum relacionamento, tu sabe, né, que tu não começa já produzindo conteúdo pra rede social gritando, tipo, me compre. É a mesma coisa que hoje eu abordasse uma pessoa na rua e dissesse pra ela assim, cara, tu quer namorar comigo? Quer casar comigo? Porque a venda é um casamento, né? Então, tipo, cara, obviamente eu nem te conheço, tu não me disse nada sobre ti, não sei o que, tipo, sai de longe de mim, né? Então,
Nas redes sociais, a gente tem que também pensar nessa questão da jornada de compra para que a gente possa informar, começar esse relacionamento com o nosso cliente, né, com o nosso visitante ali, para ele saber, quem é, no meu caso, quem é a Lens, né, o que são jogos de tabuleiro. Tu vai informando ele até chegar o momento certo em que ele vai estar preparado para compra, porque tu tá preparado para vender a todo momento, né, mas o cliente, ele não tá querendo comprar a todo momento. Por isso que a estratégia de blog, ela é tão importante, tão fundamental para um negócio que quer crescer. Ela não é uma estratégia tão rápida, né, de rápido retorno. Tu vai postar hoje o que são jogos de tabuleiro e vai gerar 10 vendas, sabe? Mas ela é uma coisa a longo prazo, né? Então, por isso que tu começar hoje, daqui a 5 anos, tu já vai ter um blog, que é o caso do Renato, né? Vai ter um blog aí, o maior blog do Brasil, cheio de posts, não sei o quê. Mas quando ele começou lá atrás, pensava, putz, eu quero ser o maior do Brasil, ele como é que ele fez? Ele começou com um post, fazendo com os amigos dele ali, né? Produzindo sobre os jogos que ele tinha em casa. Então, as coisas têm que ter um início, né? Então, por isso que eu espero que essa conversa toda tenha servido também para te inspirar a iniciar a tua produção de conteúdo, seja ela por vídeo, seja ela por texto, através de um podcast. Existem vários formatos, então tu tem que ir naquele que tu se sinta mais confortável. Então, se tu não gosta de câmera, começa com texto, ou começa pelos stories. Para perder a vergonha da câmera, é super bom tu pegar, ligar ali a tua câmera e começar a gravar uns stories, porque só os teus seguidores vão estar te vendo. Ou, tu não consegue gravar um stories porque tem muita vergonha da câmera, começa a mandar, ao invés de mandar mensagens de voz no grupo da família, ou para responder os teus clientes no direct ali, começa a responder eles por vídeo. Tu vai ver que quanto mais tempo tu passar com a câmera, menor vai ser a tua vergonha e mais profissional tu vai ficar nessa gravação de vídeos curtos, que são os stories. Depois que tu tá profissional nos stories, vai para os vídeos longos. E isso é uma caminhada. Não tem como tu sair correndo e fazer um super vídeo, que nem vários, até mesmo o Renato, né, faz aí lives e não sei o que e tal, né, porque quem sabe faz ao vivo, né. Então, fazendo tudo isso, porque é uma questão de caminhada, né. Mas mesmo assim, mesmo a gente fazendo aí vídeo bastante tempo, sempre às vezes rola um nervosinho aí, você tá na frente da câmera, online, é normal. Assim como músicos, por exemplo, o cara tá 20 anos tocando, mas toda vez que ele vai subir no palco, ele sente nem um pouco. É normal você sentir um pouco disso. E eu também queria te pedir, né, Renato, se tu tiver alguma coisa a acrescentar quanto a isso, e também já pra gente se dirigir às nossas palavras finais, que tu deixasse um recadinho aí pra galera que tá nos ouvindo até agora, né, sobre esse papo que a gente teve, sobre o Tábula. Pode ficar bem à vontade que o espaço é teu aí. Opa, obrigado. É isso, cara, é isso que a gente tá conversando aí. Existem técnicas, né, tem que se aprofundar. Isso que a gente está falando aqui é uma pitadinha, né, sobre cada um dos temas aí. Então você não vai terminar esse podcast fazendo tudo, mas você tem ideia de o que fazer na sequência, onde você se aprofundar. Então, estudar um pouco sobre SEO, né, tentar entender um pouco mais sobre funil de vendas, né, fluxo de e-mails também, que é super importante. Essa questão aí do dar conteúdo e vender, né, vender essas duas partes. E aí eu entro numa parte que, né, tem a gente conversando ontem em off aí, a gente tocou no assunto, que quando você entra num ecossistema de negócios, né, como dos board games, você tem que estar preparado para oferecer um diferencial, né? Você não pode simplesmente querer, eu vou entrar num mercado que está próspero para simplesmente ganhar dinheiro. Então não, você tem que vir com o seu negócio, com as suas ideias. Claro, você não vai fazer isso totalmente de graça, né? Se você for focar 100% do seu tempo nisso. Você vai trabalhar por isso, você merece receber. Mas você tem que ter um foco de que criar um ecossistema sustentável. Então você tem que ajudar, né, pensar em como fazer o hobby crescer, porque se você quer vender, você precisa de mais pessoas. Então você tem que também trazer informação, educação para as pessoas, ajudar o mercado, né? Divulgar os produtores de conteúdo. Você, né, é uma loja, ajudar os produtores de conteúdo, ajudar também a lojas, editoras a serem divulgadas, valorizar os produtores locais, né, as lojas, valorizar também as produções nacionais, né, e isso também a gente conta com o apoio das editoras também, para elas também serem cada vez mais transparentes,
né, cada vez deixarem os processos mais claros. E a gente vê muito problema de reclamação de produção, às vezes o pessoal acha que a produção nacional não é tão boa quanto a produção lá de fora. A produção nacional consegue ter um padrão muito próximo de fora, mas eu acho que às vezes falta um pouco de transparência das editoras deixarem claro para o consumidor, porque antigamente o consumidor comprava um produto sem se importar, mas o público de board games é um público muito exigente, é um público colecionador, então ele vai querer saber onde é que o jogo dele foi feito, como está a qualidade de um produto. Se o produto não tiver do jeito que ele estava esperando, a expectativa, ele vai brigar, ele vai cobrar por isso. Então por isso que é super importante ser o máximo possível transparente com o público, deixar bem claro, comunicar as informações, os processos da sua empresa, como funcionam. Você é uma loja, como que funciona, qual é o seu prazo de entrega, como que funciona a sua entrega, a sua política de devolução, sua política de preço, suas promoções. Sempre deixar o máximo possível claro e sempre deixar um canal aberto para conversar com o público, porque o nosso consumidor é realmente o consumidor geral já está cada vez mais exigente. Dentro dos board games está muito mais ainda, porque as pessoas estão realmente investindo, né? E é um hobby que não é um hobby barato. A pessoa vai comprar um jogo aí, às vezes é metade de um salário dela, às vezes a pessoa está juntando o dinheiro esperando o jogo chegar e vai fazer um investimento alto, então ela espera que supra as expectativas dela. Então, assim, às vezes a gente vê as coisas acontecerem e não fique pensando que as pessoas querem denigrir a sua empresa. Na verdade, a pessoa só quer ter o produto dela, pagando o preço que ela acha justo, com as condições e a qualidade que ela espera que seja satisfeita. Então, seja sempre coerente, transparente e pense no mercado. Como uma empresa pode também ajudar o mercado, né? Eu posso fazer um evento na minha loja, eu posso abrir espaço para protótipos, eu posso fazer parceria com produtores de conteúdo, né? Eu acho que é sempre oferecer algo a mais do que somente uma venda. Assim como no site, você não pode simplesmente ficar falando nas redes sociais, compre, 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 compre. Na sua vivência como empresa, você também não pode só pensar nisso. Tem que pensar no longo prazo, porque você também não vai querer abrir a sua loja, vender R$100.000 no primeiro mês, no primeiro semestre, e depois não vender nunca mais. Então, por isso que é importante pensar no consumidor como produtor de conteúdo. Você também tem que pensar em entregar conteúdos de qualidade, né? Não faça aí você vai fazer um review, faça um review tendo jogado o jogo, né? Não faça um review lendo o manual, não faça um review vendo um vídeo, eu vi um vídeo e joguei assim. Né? Ou se for fazer isso, você deixe bem claro, olha, eu não joguei esse jogo, eu estou fazendo aqui um comentário sobre o manual, ou estou fazendo um comentário sobre os vídeos que eu assisti sobre isso. Não tem nada de errado você fazer isso, mas desde que você seja transparente, você fale a verdade que está acontecendo. Eu acho que uma das coisas que a gente sempre primou dentro do Tábua Quadrada foi o relacionamento, né, com o ecossistema, com editoras, com lojas, com eventos, com outros produtores de conteúdo, e também deixar bem claro, né, a gente não faz algo se a gente não está confortável em falar sobre um jogo, a gente não vai falar, né, porque a gente, inclusive, já chegou a fazer no começo, a gente fazia reviews, às vezes um pouco negativos sobre jogos que a gente achava coisas e as pessoas não gostavam, então a gente decidiu fazer reviews sobre jogos que a gente gosta, sobre coisas que a gente gosta, que a gente se sente confortável. E claro, a gente não vai nunca deixar de falar aquilo que a gente não gosta, né, que a gente considera como algo que não é agradável, que está faltando. Então, sempre ter essa transparência. Assim como no relacionamento com lojas também e editoras, a gente fala, olha, às vezes as lojas oferecem produtos, a gente vai falar o que a gente vai pensar. Não peça, se você for pedir pra gente não falar algo sobre o seu jogo, não espere isso da gente, então. Não peça pra gente fazer esse material. Não mande pra gente o material, não precisa mandar. Porque acho que é isso, a gente tem que ser transparente e falar a verdade. É verdade. Não, cara, esse assunto aqui, ele tá muito bom. Eu nem vou comentar, expandir muito sobre essa questão do que ontem eu até coloquei sobre o parasitismo. Isso eu posso falar sobre mais pra frente, sobre aquela questão da pessoa que é oportunista e só tá querendo entrar no mercado pra consumir, mas não pra criar. Então, a galera que nos ouviu até aqui agora, que tá realmente interessada em criar conteúdo, eu espero, né, que seja uma galera que tá querendo expandir o hobby, né, expandir o mercado, e assim como a missão da Lens relembrar que todos jogam, né? Então,
Eu queria agradecer muito o teu tempo. Foi uma conversa em que, sabe, eu sempre gosto bastante de conversar contigo, principalmente sobre essa parte de marketing, sobre conteúdo. Deixar aqui o Vivendo o Diogo aberto, né, pra te receber mais vezes, quando quiser falar aí, a gente pode fazer uma segunda rodada. E você que nos ouviu até agora também, não deixe de comentar aqui embaixo qual vai ser a dica aí que tu vai colocar em prática, né? O que tu vai estudar depois que acabar esse episódio. Então não deixe de conferir os links aqui na descrição e também seguir, né, o Tábula Quadrada nas redes sociais, assim como o Vivendo Diogo. Eu queria agradecer o tempo de vocês, agradecer o teu tempo de novo, Renato, e obrigado, pessoal. Até a próxima.